Se você acha que estabilidade é segurança, essa história pode mudar a forma como você vê o sucesso. Então já se inscreva agora, porque no final você vai entender por que algumas demissões são, na verdade, libertações disfarçadas. Ele não chorou, não discutiu, não implorou. Aos 40 anos, depois de dedicar quase 2 décadas à mesma empresa, tudo o que recebeu foi uma pasta cinza sobre a mesa e uma frase ensaiada demais para ser sincera. Estamos seguindo uma nova direção estratégica. Nova direção. Ele conhecia aquele discurso. Já tinha visto aquilo acontecer com outros. Sempre pensava, nunca comigo. Até que foi. O nome dele era Daniel Harper. Casado, 2 filhos, hipoteca ativa, escola particular, plano de saúde empresarial, rotina estável, vida previsível. Ele acreditava que previsibilidade era sinônimo de segurança. Naquela manhã, ele acordou às 6 horas como sempre. Café sem açúcar, terno azul escuro, gravata discreta, beijou a esposa distraidamente, respondeu 2 e-mails no celular antes mesmo de sair de casa e dirigiu para o escritório acreditando que seria apenas mais uma quarta-feira comum. Mas não foi. Quando entrou na sala de reunião e viu o diretor de RH sentado ao lado do CEO, sentiu o estômago apertar. O tipo de aperto que o corpo sente antes da mente entender. A conversa durou 7 minutos. 7 minutos para pagar 18 anos. Ele saiu com a caixa nas mãos. Alguns olhares constrangidos no corredor, outros fingiam não ver. O crachá foi desativado antes mesmo de chegar ao elevador. No estacionamento, sentado dentro do carro, ele ficou imóvel por quase 20 minutos. 40 anos. Quem contrata um executivo de 40 anos quando pode contratar 2 de 25 pelo mesmo custo? A pergunta começou a ecoar. Ele não contou para a esposa naquele dia. Disse apenas que sairia mais cedo do trabalho durante algumas semanas por causa de reestruturações internas. Tentou parecer tranquilo no jantar. Tentou rir das piadas das crianças, mas naquela noite não dormiu. O teto parecia mais distante do que nunca. Nos dias seguintes, enviou currículos, atualizou o LinkedIn, marcou cafés com antigos colegas. Todos diziam a mesma coisa. Você é excelente, Daniel, mas o mercado está diferente. Diferente. Outra palavra bonita para a substituível. As semanas viraram meses. As economias começaram a diminuir. As entrevistas ficaram curtas. Em uma delas, um recrutador mais jovem que ele folheou o seu currículo e perguntou: "Você não acha que talvez esteja overqualified?" Ele entendeu o código. Velho demais, caro demais, antigo demais. Em casa, a tensão começou a crescer. Pequenas discussões surgiam por motivos bobos. A esposa tentava apoiar, mas o medo financeiro era real. Ele começou a acordar antes do despertador, com o coração acelerado. O homem, que sempre foi o provedor, agora se sentia um peso. Um dia, ao buscar o filho na escola, ouviu sem querer uma conversa entre 2 pais. "O pai dele foi demitido, né? Complicado nessa idade." A frase ficou gravada. Naquela noite, ele desceu até a garagem e ficou olhando para o carro que ainda estava sendo pago. Pensou em vender, pensou em cortar despesas, pensou pela primeira vez que talvez tivesse chegado ao auge e já estivesse descendo. Mas foi ali, naquela garagem silenciosa, que algo mudou. Não foi uma grande ideia, não foi um plano genial, foi uma pergunta simples. Se ninguém quer me contratar, por que eu ainda estou pedindo permissão? A pergunta o incomodou. Durante anos, ele ajudou a empresa a crescer, criou processos, melhorou operações, reduziu custos, aumentou produtividade. Ele sabia construir sistemas, mas sempre construiu para alguém. E se construísse para si? No dia seguinte, ao invés de enviar currículos, abriu um caderno antigo e começou a escrever problemas que via nas empresas por onde passou. Ineficiência, desorganização, falta de integração entre equipes, ferramentas ultrapassadas. Ele não tinha capital, não tinha investidores, não tinha garantias, mas tinha algo que não percebia antes: experiência real. Enquanto muitos tentavam parecer especialistas nas redes sociais,
Ele tinha vivido o caos corporativo por dentro. A dúvida ainda estava ali. O medo também. Mas pela primeira vez desde a demissão, sentiu algo diferente. Raiva. Não uma raiva destrutiva, uma raiva silenciosa. Aquela que empurra. Aos 40 anos, ele não tinha mais tempo para esperar a aprovação. Mas também não sabia que o caminho que estava prestes a escolher exigiria sacrifícios que colocariam seu casamento, sua autoestima e sua própria identidade à prova. E a pergunta que começava a surgir era ainda mais perigosa. Ele estava pronto para falhar de novo, dessa vez, sem ter para quem culpar? Ele não contou para ninguém no início. Nem para a esposa, nem para os amigos, nem para os antigos colegas que ainda mandavam mensagens vazias dizendo vai dar tudo certo. Daniel começou em silêncio. Acordava às 5 da manhã, antes da casa despertar, sentava na mesa da cozinha com um notebook antigo que já travava mais do que ajudava e trabalhava até às 8, quando precisava manter a aparência de alguém que ainda estava em busca de oportunidades. Mas ele não estava mais procurando emprego. Estava construindo uma ideia. O problema era simples. Empresas médias perdiam dinheiro todos os dias por falhas internas que ninguém via como prioridade. Processos duplicados, comunicação falha, sistemas que não conversavam entre si. Ele sabia disso porque passou anos resolvendo esses problemas para os outros. A diferença agora era que não havia salário garantido no fim do mês. Não havia equipe, não havia estrutura. Apenas ele, e um conceito que parecia grande demais para caber na própria realidade. Os primeiros dias foram empolgantes. Criar algo do zero tinha uma energia quase juvenil. Ele desenhava fluxos, pensava em soluções digitais, pesquisava tecnologias emergentes. Pela primeira vez em anos, sentia que estava usando o cérebro inteiro. Mas entusiasmo não paga contas. 3 meses depois da demissão, a reserva financeira começou a assustar. A esposa, Laura, percebeu a mudança antes mesmo dele admitir. "Você não está mais procurando emprego, tá?" perguntou numa noite enquanto dobrava roupas na sala. Ele hesitou por 2 segundos, tempo suficiente para confirmar a suspeita. "Eu tô construindo algo", respondeu. Ela parou o que estava fazendo. "Construindo o quê, Daniel?" Ele explicou, falou rápido demais, misturou termos técnicos com entusiasmo. Usou palavras como escala, automatização, otimização corporativa. Ela ouviu em silêncio. "E quanto isso vai custar?" perguntou. A pergunta foi direta e dolorosa, porque ele ainda não sabia. Nos meses seguintes, Daniel investiu o que restava da indenização no desenvolvimento de um protótipo simples de software. Contratou um programador freelancer mais jovem que ele, que falava com a confiança de quem nunca precisou sustentar uma família. O dinheiro saiu mais rápido do que entrava. Na verdade, não entrava nada. As discussões em casa ficaram mais frequentes. Pequenas coisas viravam explosões. Laura não era contra o sonho, era contra o risco descontrolado. "Você não está mais procurando emprego, tá?" perguntou numa noite enquanto dobrava roupas na sala. Ela só me chama de Daniel em situações de estresse. Isso não é uma aventura de faculdade. Essa frase atingiu em cheio. Naquela madrugada, desceu novamente para a garagem, o mesmo lugar onde tudo começou a mudar. Sentou no banco do motorista e fechou os olhos. Imaginou como seria aceitar o emprego, voltar à rotina, engolir a frustração, dizer a si mesmo que tentou. E imaginou como seria continuar. Fracassar, perder tudo, talvez até o casamento. O medo não era mais sobre dinheiro, era sobre identidade. Se desistisse agora, confirmaria aquilo que mais temia, que aos 40 anos ele não era capaz de começar de novo. Na manhã seguinte, enviou uma resposta curta. "Obrigado pela oportunidade, mas decidi seguir outro caminho." Quando Laura leu a mensagem enviada, o silêncio entre os dois durou horas. A tensão era palpável.
O protótipo finalmente ficou pronto 2 semanas depois. Simples, funcional. Nada revolucionário, ainda. Ele marcou reuniões com pequenas empresas locais. A maioria recusou. Algumas aceitaram por curiosidade. Na terceira apresentação, um empresário interrompeu no meio da explicação. Você já tem clientes grandes usando isso? Daniel respirou fundo. Ainda não. Então você quer que eu seja cobaia? A palavra ecoou. Cobaia. A reunião terminou em menos de 10 minutos. Ele saiu do prédio com a mesma sensação da demissão. Rejeição, invisibilidade, dúvida. Mas havia algo diferente agora. Ele não estava sendo descartado por alguém acima dele. Estava enfrentando o mercado de frente. Na quinta tentativa, uma empresa pequena aceitou testar a solução por 3 meses com pagamento simbólico. Não era lucro, era validação. Ele trabalhou dia e noite para fazer aquilo funcionar. Ajustes, correções, melhorias, respostas rápidas, atendimento direto. Quando os primeiros resultados apareceram, redução de custos, aumento de produtividade, algo começou a mudar. Pequeno, mas real. O empresário que o chamou de cobaia ligou 2 semanas depois. Ainda está oferecendo aquele sistema? Daniel ficou em silêncio por um segundo e respondeu. Agora ele está melhor. Mas ele ainda não sabia que o maior obstáculo não seria convencer clientes, seria sobreviver ao que estava prestes a acontecer dentro da própria casa. E a pergunta agora era ainda mais delicada. Até onde alguém pode ir para provar que não está acabado? O segundo cliente veio 3 semanas depois. O terceiro, no mês seguinte. Não eram contratos milionários, não eram manchetes, mas eram provas. Provas de que ele não estava louco. O sistema começava a funcionar. Pequenas empresas relatavam melhorias reais, custos reduzidos, processos mais rápidos, comunicação interna mais organizada. Daniel sentia algo que não sentia há anos: relevância. Mas relevância profissional não resolve desgaste emocional. Enquanto a empresa começava a respirar, a casa sufocava. Laura já não discutia com intensidade. O que era pior, o silêncio substituiu os confrontos. As conversas se tornaram objetivas, financeiras, práticas. A escola mandou o reajuste da mensalidade. O plano de saúde aumentou. Precisamos rever o orçamento. Ele respondia com números, projeções, previsões. Mas o medo dela não era matemático, era estrutural. Numa noite, depois que as crianças dormiram, ela sentou à frente dele na mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tudo começou. Eu não reconheço mais você, disse sem agressividade. Ele ficou imóvel. Você está aqui, mas não está. Ele sabia que era verdade. Trabalhava até tarde, respondia a clientes de madrugada, vivia no limite entre ansiedade e esperança. O sonho que deveria libertá-lo estava consumindo tudo ao redor. Isso é temporário, ele disse. Você não sabe disso, ela respondeu. A frase ficou suspensa. Ele não sabia mesmo, mas não podia admitir. No 6º mês de operação, algo finalmente mudou de verdade. Uma das empresas clientes indicou o sistema para uma rede regional maior, uma oportunidade que ele jamais teria acesso antes. A reunião foi marcada para uma terça-feira, às 14 horas. Daniel passou dias se preparando. Apresentação impecável, dados organizados, simulações reais. Quando entrou na sala de reunião daquela rede empresarial, sentiu algo diferente. Não era medo, era responsabilidade. Se fechasse aquele contrato, tudo mudaria. A apresentação durou 40 minutos. Perguntas difíceis vieram. Ele respondeu todas. Ao final, o diretor executivo disse: Vamos testar por 60 dias. Não era contrato fechado, mas era a maior chance até ali. Os 60 dias seguintes foram os mais intensos da vida dele. Ajustes personalizados, atendimento quase exclusivo, monitoramento diário de resultados. Ele praticamente não dormia. Laura observava de longe. Não havia mais discussões, havia distância. Quando o teste terminou,
O diretor ligou pessoalmente. Queremos implementar em todas as unidades. Daniel desligou o telefone e ficou parado no meio da sala. O contrato não era bilionário, mas era grande. Grande o suficiente para estabilizar as finanças. Grande o suficiente para mostrar ao mercado que aquilo não era improviso. Grande o suficiente para provar que ele não estava acabado aos 40. Naquela noite, ele tentou compartilhar a notícia com entusiasmo. Laura sorriu, mas o sorriso era cansado. Eu estou feliz por você, disse. Por você, não por nós. Ele percebeu que enquanto lutava para provar valor ao mercado, deixava de provar valor dentro de casa. A empresa começou a crescer rápido, novos contratos surgiram. Ele contratou 2 funcionários, depois 5. A mídia local publicou uma pequena matéria sobre a startup criada por executivo demitido. O reconhecimento vinha, mas junto dele, outra coisa começou a aparecer. Pressão. Clientes maiores exigiam mais, investidores começaram a enviar mensagens, um fundo de capital de risco demonstrou interesse. A proposta ficou aberta por 7 dias. 7 dias para decidir entre segurança imediata ou controle total. O fundo de investimento queria 45% da empresa em troca de capital suficiente para expandir nacionalmente em menos de 1 ano. Escritórios em 3 estados, equipe multiplicada por 10, marketing agressivo, crescimento acelerado. Era o tipo de oferta que muitos chamariam de oportunidade única. Mas Daniel sabia o que vinha junto. Metas trimestrais agressivas, pressão por crescimento exponencial, relatórios constantes, conselho interferindo em decisões. Ele já tinha vivido isso, do outro lado da mesa. A diferença é que antes ele era funcionário, agora seria fundador. Na sexta noite, sentado novamente na garagem, o lugar onde tudo começou, ele percebeu algo que não havia entendido antes. Ele não queria apenas provar que era capaz. Queria construir algo que nunca mais pudesse ser tirado dele. Mas a pergunta era inevitável. Se ele recusasse, estaria protegendo a empresa ou sabotando o próprio crescimento por medo de perder controle? Na manhã seguinte, chamou Laura para conversar. Sem números, sem planilhas, sem projeções. Eu preciso saber uma coisa, ele disse. Se a empresa dobrar de tamanho, mas eu continuar ausente, isso ainda faz sentido? Ela não respondeu de imediato. Olhou para ele como não fazia há meses. Eu não preciso de 1 bilhão. Eu preciso de você inteiro. A frase atingiu mais forte do que qualquer demissão. Porque naquele momento, ele entendeu. Ele começou essa jornada para não se sentir descartável, mas estava prestes a se tornar ausente. E a ausência também é uma forma de abandono. Na segunda-feira, ligou para o investidor. Eu agradeço a proposta, mas vou crescer no meu ritmo. Houve silêncio do outro lado. Você está recusando uma expansão nacional imediata? Estou escolhendo construir algo sustentável. A ligação terminou sem drama, mas com consequência. Alguns investidores perderam interesse, algumas oportunidades esfriaram. Mas algo curioso aconteceu. Clientes começaram a indicar espontaneamente. A reputação cresceu de forma orgânica. O modelo se fortaleceu. 2 anos depois, a empresa não era apenas estável, era referência. Processos inovadores, tecnologia proprietária, lucro consistente. Quando finalmente recebeu uma nova proposta, dessa vez muito maior, ele estava em posição diferente. Não precisava vender, podia escolher. E escolheu. Venda estratégica parcial, mantendo controle majoritário. A avaliação da empresa ultrapassou a marca de $1 bilhão. O homem demitido aos 40 agora era fundador de uma empresa bilionária. Mas o momento mais marcante não foi a assinatura do contrato. Foi algo muito mais simples. Numa terça-feira comum, ele saiu do escritório às 5 da tarde. Sem culpa, sem medo, sem provar nada para ninguém. Buscou os filhos na escola, jantou com a família.
riu de verdade. Porque no fim, ele percebeu que o verdadeiro sucesso não foi construir uma empresa bilionária, foi reconstruir a própria identidade. Ele não venceu porque ficou rico. Ele venceu porque não deixou que uma demissão definisse quem ele era. E talvez a maior lição seja essa. Às vezes, o mercado não está dizendo que você acabou, está dizendo que você está pronto para parar de pedir permissão. Se essa história te fez repensar seus próprios limites, comenta aqui. Você teria aceitado a proposta de investimento ou teria feito o mesmo que ele? E se você quer mais histórias reais, que mostram que recomeçar não é fraqueza, é estratégia, se inscreve agora, porque a próxima pode ser exatamente o empurrão que você estava esperando.